vocês. Gente, eu vou fazer o seguinte: eu vou começar falando sobre os mitos dos óleos essenciais. Então, eu tenho aqui duas coisas que eu queria tirar aí, né, da ideia de vocês sobre os óleos essenciais. Antes de começar a falar como que eles vão agir realmente no nosso corpo. Então, se você tem uma ideia de como os óleos essenciais são utilizados, ou se você conhece algum mito que alguém te falou, alguma coisa que você tenha dúvida, já manda aqui que eu posso tirar essa dúvida para vocês, beleza? Então, o primeiro mito que eu queria desvendar aí, né, dos óleos essenciais, sobre os óleos essenciais, é que eles não são místicos, não é magia, não é nada do comum. Você vai entender um pouquinho quando eu começar a falar mais sobre como eles agem no nosso corpo, vocês vão entender que não é coisa mística, não é coisa de outro mundo, mas sim componentes químicos que atuam ali no nosso corpo. Então, se você não utiliza os óleos por esse medo de, né, estar utilizando alguma coisa que é mística, alguma coisa que, enfim, não faz parte desse mundo, não precisa ter esse medo, tá? Eles são compostos que realmente existem e eu vou explicar para vocês daqui a pouco da onde eles vêm. E o segundo mito que eu queria desvendar para vocês é sobre acreditar nos olhos, né? Tem muitas pessoas que a gente conversa e a gente vai falar sobre os óleos essenciais e as pessoas, mas eu não acredito nisso, ou mas funciona mesmo. Então, essas dúvidas que surgem, elas não são verdadeiras, porque você acreditando ou não, o óleo essencial ele vai fazer o trabalho dele. Então, independente de você acreditar ou não no óleo essencial, ele vai fazer o trabalho dele. Então, é uma das coisas que faz a gente gostar muito dos óleos essenciais e dos trabalhos dos resultados que eles podem trazer aí para a nossa vida. Isso é o que eu mais ouço, assim. Então, se você tem algum outro mito que alguém te falou, enfim, pode usar combinação de óleo, não pode misturar esse com aquele, essas coisas assim, coloca aí que eu vou contando para vocês ao longo aí da nossa live se é verdade ou se não é esses mitos, tá bom? E agora, antes de começar a explicar para vocês como é que os óleos essenciais atuam no nosso corpo, eu queria dar uma breve introdução de como a gente conheceu os óleos essenciais. Rapidinho, assim, para vocês terem ideia, porque do nada as pessoas me viram falando de óleos essenciais e ninguém entende por que eu falo tanto desse produto que eu gosto muito. Então, durante a pandemia, eu tive algumas perdas de clientes. Eu trabalho com consultoria para restaurantes, sou nutricionista. E aí eu me vi assim, tendo que ficar em casa e trabalhar de casa. A partir disso, concentração em casa é muito difícil, né? E eu fui pesquisar coisas que me ajudassem a manter essa concentração, mas de forma natural. Eu não queria nada que fosse artificial para me ajudar ali na concentração para o meu trabalho. Então, eu encontrei os óleos essenciais, só que eu não sabia muito bem qual utilizar para essa situação em específica. Então, acabei não adquirindo no primeiro momento, adquiri um outro para uma outra coisa, comecei a utilizar. Conhecemos Alice e Kel, tiveram essa oportunidade de, além de utilizar os óleos, empreender com os óleos. E a partir disso, aí começou a nossa paixão por esse produto. Quando eu descobri que eu poderia ter produtos naturais para cuidar da minha saúde, que não fossem medicamentos que tivessem efeitos colaterais ou que tivessem outras coisas que pudessem prejudicar meu organismo, eu quis muito aprender mais e mais sobre isso. Um pouquinho quando a gente for falar sobre a rotina do uso dos óleos, eu descobri através de um vídeo da Vanusa, vocês podem pesquisar aí na internet,
Tem um vídeo da Vanusa Feitosa, onde ela explica qual é a rotina dela com o uso dos óleos essenciais. E é muito interessante essa rotina de usos, por conta da. Ela coloca todos os óleos ali no dia a dia dela, realmente, de como utilizar essa rotina. Então, eu assisti esse vídeo e fiquei encantada com as mil possibilidades que existiam, e aí eu quis realmente começar a utilizar na nossa rotina. E foi aí que eu pensei, nossa, meu Deus, as pessoas precisam saber que esse produto existe, as pessoas precisam saber que o óleo essencial ele pode auxiliar numa dor de cabeça, ele pode auxiliar no problema de pele, ele pode auxiliar também na parte emocional que a gente tem. E aí, gente, desculpa que vir trazer para vocês essas informações. Não só porque nós estamos empreendendo aí com a Doterra, mas porque eu acho que por ser um produto que traz saúde, como nutricionista, faz parte de mim falar para vocês sobre esse produto, tá? Sobre esses produtos. Então, eu vou fazer o seguinte, vou começar a explicar para vocês um pouquinho como que os óleos essenciais agem no nosso corpo, porque quem compra óleo essencial tem muito essa dúvida de, tá, mas aí o que que eu faço? Eu passo, eu cheiro, eu tomo, como que eu utilizo esse produto? E como que ele vai ter o efeito realmente no meu corpo ali? Para vocês terem uma ideia, os óleos essenciais, eles vêm de plantas, de árvores, de frutas, de folhas, de flores. Então, as plantas, elas produzem o óleo essencial para elas mesmas, para elas se protegerem de insetos, para elas se protegerem de doenças, para elas produzirem os seus próprios hormônios, porque as plantas também têm hormônios, afinal, elas também se reproduzem. Então, elas produzem esses óleos essenciais e fica guardado em bolsinhas. Se vocês procurarem na internet, vocês vão achar essas fotos das folhas, assim como as bolsinhas guardadas, os óleos essenciais para quando ela precisar usar. E aí a gente extrai esse óleo essencial, óbvio que ele passa por um processo de destilação, que a gente chama, que é bem complexo o processo da retirada do óleo essencial da planta para o vidrinho que vai estar ali. É o óleo puro, porém a gente precisa extrair fora o líquido, fora a partícula de sujeira que tem ali na planta, a gente precisa extrair somente o óleo essencial. E aí ele que vai ficar ali naquele vidrinho para que a gente utilize. Então, depois de feito tudo isso, ele vai parar nesse vidrinho. E aí, o componente que tem ali naquele óleo essencial, que veio de uma planta, uma fruta, por exemplo, o óleo de limão siciliano, ele é. O óleo de limão siciliano, ele é da casca. Então, a gente vai extrair o óleo da casca, vai apertando, apertando, apertando aquela casca até extrair aquele líquido, que é o óleo essencial, e aí essa destilação, para poder realmente colocar ali no vidrinho. Então, através desses métodos, a gente consegue extrair os óleos essenciais. E aí, assim como antigamente, não sei quantos de vocês têm, por exemplo, na família, pessoas que indicam chás, né? Geralmente a avó fazia isso, né? Tá com dor de barriga, toma chá disso, tá com dor de cabeça, toma chá daquilo. Então, existem várias possibilidades do uso dos chás de tratamentos alternativos, né? Fora a parte de remédios para ser utilizado, que vai passando aí de família para família. E, no fundo, isso tem uma teoria que são nada mais que os óleos essenciais. A diferença é que, por que muitas vezes a gente tomava um chá e não resolvia? Porque a concentração de composto naquele chá é muito pequena, perto, por exemplo, de uma gota de um óleo essencial. Para vocês terem ideia, uma gota de um óleo essencial tem em torno de 28 xícaras de chá. Então, pense você tomar 28 xícaras de chá. Você acha que seria possível? Você conseguiria tomar? Não é nem que seria possível, né, de tomar, é que tantos compostos provavelmente você não aguentaria no seu corpo com 28 xícaras de chá, que ali não vai ter só, né, o chá, vai ter água, vai ter muitas coisas, diferente do vidrinho com óleo essencial. E aí, para a gente conseguir esses benefícios que tem nesse vidrinho, a gente vai utilizar uma ou duas gotas. A gente nunca vai virar o vidro
inteiro, a gente nunca vai virar, vai passar metade do óleo na gente, justamente por isso, porque uma gotinha de potência que 28 xícaras teriam no nosso organismo. Então, é assim que os óleos essenciais atuam no nosso corpo. E aí, dependendo da área de atuação, ou melhor, do jeito que você utilizar ele, é um tipo de absorção. Por exemplo, se a gente inalando, né? Então, por exemplo, através do próprio difusor. Então, tá vendo aqui a névoa? Essa névoa, eu respirando essa névoa, eu estou colocando para dentro do meu sistema respiratório e através desse sistema respiratório ele vai para o meu pulmão. A partir do momento que ele foi para o meu pulmão vai fazer o trabalho ali de irrigar os alvéolos do pulmão e vai mandar para a corrente sanguínea, porque o pulmão manda oxigênio para todo o corpo, incluindo o nosso cérebro. Então, quando a gente fazendo muito, colocando assim na palma da mão, né, uma gotinha, ó, a gente coloca assim, uma gotinha, passa na palma da mão e inala bem fundo. Faz isso umas 3 vezes. Por quê? Da mesma forma com que eu estou inalando ali, eu estou inalando também o óleo essencial através do pulmão direto. Ele vai ter a mesma situação de oxigenar e mandar para o resto do corpo. Então, essa é uma das formas da utilização e da absorção do nosso corpo dos óleos essenciais. Então, vejam que eu colocando primeiro na minha mão, né? Porque a minha mão, a pele, ela é o maior órgão que a gente tem no nosso corpo. Então, você colocando o óleo essencial na sua mão, ele já entrou em contato ali com a tua pele. Já deu uma absorvida ali na sua mão. E ainda você fazendo a inalação bem fundo, você já consegue mandar esses compostos dos óleos essenciais. Por isso que a gente fala que o óleo essencial é um composto volátil. Se você deixar o vidrinho aberto, você vai ver que ele vai esvaziar. Ele pode diminuir. Por quê? Porque ele vai evaporar. Então, quando você respira, você já coloca ali os componentes dos óleos essenciais dentro do seu corpo para que ele faça toda essa metabolização. Então, falamos aí da via de utilização dos óleos essenciais por inalação, inspiração. Eu coloquei na palma da mão ou utilizei no difusor. Qual é a vantagem do difusor? É que nem sempre você vai conseguir passar o óleo essencial ali na sua mão. Né? Muitas vezes você precisa estar trabalhando, você precisa estar utilizando o celular, você precisa estar utilizando alguma coisa na casa e você coloca no seu difusor. E o legal do difusor é que todo mundo que está no ambiente se beneficia com os óleos essenciais, porque todo mundo respira, certo? Então, todo mundo está ali utilizando os benefícios dos óleos essenciais. Você que respirou e com o difusor perto, quer queira, quer não, você vai estar usufruindo aí dos benefícios dos óleos essenciais, tá? Então, beleza, coloquei na minha mão, inspirei, ele foi para todo o meu corpo. E como que funciona essa parte emocional? Então, a gente está falando de 2 situações. O óleo essencial, ele pode trabalhar tanto o físico quanto o emocional. E quando a gente fala da parte emocional, por que a gente faz isso? Lembra que eu falei que você inspirou o óleo essencial, ele foi para o seu pulmão e o seu pulmão irrigou todos os órgãos com oxigênio e com o óleo essencial que você respirou? Então, o seu cérebro da mesma forma. O nosso cérebro, ele tem uma barreira que não deixa tudo que é coisa passar, não, tá? Não é se você respira que vai passar. Mas os óleos essenciais, eles passam essa a gente tem os nossos sinais, os nossos sentimentos, as nossas emoções. Eles ficam ali na parte com que a gente guarda as memórias olfativas. Então, eles têm esse acesso. E por ser, isso é o mais interessante, olha isso, anota isso. Você que está querendo aprender mais sobre os óleos essenciais, presta bastante atenção. Por ser uma molécula de uma planta, ou seja, é um ser vivo, é um ser natural, é muito compatível com o nosso corpo. Então, na hora que ele chega no nosso cérebro ou nas nossas células, as nossas células já reconhecem esse óleo essencial, porque não é um composto criado.
Não é um composto artificial que o nosso corpo precisa primeiro reconhecer, depois jogar o ruim para lá, pegar o bom para cá, e esse ruim vai para outro lugar e pode estar tendo um efeito colateral, por exemplo, como os remédios, né? Eu li esses dias que você toma um para dor de cabeça, mas aí ele estraga o estômago, aí você toma um para o estômago, ele estraga o rim, aí você toma um para o rim, ele estraga o seu rim, seu fígado e assim vai, né? Então, quando a gente entra nessa linha de só utilização de remédios, sempre acaba nisso. Você começou com um para um problema, terminou com 10 porque você tem 11 problemas. Então, é muito importante saber que o óleo essencial, por ser um produto natural, ele tem afinidade com as nossas células. E ele não vai trazer o efeito colateral para outra parte do seu corpo. Então, por exemplo, você quer um óleo essencial para dor de cabeça. Você vai utilizar o peppermint, o hortelã-pimenta. Você pode utilizar ele. Ou, se a sua dor de cabeça emocional, a gente pode te auxiliar a usar um óleo para essa emoção. E aí a sua dor de cabeça vai sumir. Então, sempre que alguém fala para mim, eu preciso de um óleo para isso, um para aquilo, eu sempre tento conversar com a pessoa para entender um pouquinho mais, né? Porque às vezes eu posso recomendar um óleo que seja para aquela situação. Então, por exemplo, para dor de cabeça é muito bom esse óleo aqui. E aí a pessoa utilizar e não ter tanto efeito. Mas aí por quê? Justamente porque o que ela tem ali, aquela situação, seria voltada para uma parte emocional que poderia ser tratada com outro óleo. Às vezes ela não dorme bem, então ela precisa de um óleo essencial que ajude. Às vezes ela tem algum problema no fígado, às vezes ela tem que fazer uma desintoxicação. Então, eu vou ter que recomendar óleos para essa desintoxicação e não óleos só para dor de cabeça. Acho que vocês conseguiram entender, né? Vai um pouco aí na linha de nutrição também, que eu gosto muito e que eu estudei, mas bem voltada para essa parte de emoção, os óleos essenciais podem atuar. Então, ele chegando no nosso cérebro, ele tem acesso a todas as nossas células do corpo e chegando nas nossas células, a nossa célula ela tem uma porta aberta para o óleo essencial. E isso porque ele é totalmente compatível. A partir do momento que ele entrou na célula, as nossas células já têm essa alteração. Então, é como se elas sofressem uma reprogramação. Então, se aquele óleo é bom humor, tranquilidade, alegria, ele vai entrar na célula e vai fazer essa reprogramação. Ou seja, se antes estava ali os seus neurônios só mandando sinais de tristeza, de depressão, de ansiedade, agora eles vão começar a mandar sinais de alegria, de bom humor, de felicidade e assim por diante, tá? Não sei se está dando para entender. Se vocês tiverem qualquer dúvida, já vão deixando aqui, tá? E não esquece de mandar para os conhecidos de vocês, para que todo mundo possa assistir e saber um pouquinho mais sobre os óleos essenciais. Eu já vou falar da rotina de uso, que é muito legal para quem tem os kits, para quem adquiriu os kits de óleos essenciais, eles funcionam como uma farmácia aí de casa, para você utilizar para várias situações, mas também para prevenção de muitas coisas. Então, ele é muito interessante para você utilizar no seu dia a dia, para prevenção da sua saúde como um todo, tá? Então, falamos aí da via aromática, né? Da via de inalação. Existe também o uso dos óleos essenciais pela via tópica. Então, o que é tópica? É pela pele, tá? E, assim, a gente pensa, nossa, Rê, mas eu passando na pele, eu vou ter a mesma utilização do componente do óleo do que por inalação, pelo aroma. Vai, por quê? Lembra que eu falei que a pele é o nosso maior órgão do corpo? Ela é super absorvível. Então, quando você pele, principalmente para quem tem uma pele mais sensível, é bem importante diluir. A gente sempre recomenda a diluição em óleo de coco fracionado. Por que fracionado? Porque ele não vai endurecer no frio e ele não tem cheiro de coco. Eu não curto muito o cheiro de coco, por exemplo, para eu passar na minha ficar com cheiro de coco. Então eu gosto muito do óleo de coco da doTERRA. É só você fazer a diluição. E aí sempre surge aquela dúvida, Rê, mas se eu fizer a diluição do óleo essencial, eu vou absorver menos? Não.
Na verdade, existem estudos comprovando que quando você utiliza um óleo vegetal como carreador do óleo essencial, você absorve aí em torno de 6% a mais das propriedades desse óleo. Então, olha só que legal, né? Você utilizar os óleos essenciais na sua pele. E a gente utiliza muito coluna e sola dos pés. Por quê? São os pontos da reflexologia. O que é isso? Reflexologia são os pontos que a gente tem os neurônios ligados no nosso pé que mandam os sinais para o nosso cérebro, assim como de todos os nossos órgãos. Então, se eu passar óleo essencial na planta dos meus pés toda, eu consigo ter absorção ali, que vai chegar naquele neurônio e vai transmitir a mensagem para o órgão que ele tem que transmitir. Da mesma forma, na coluna, tá? Então, assim, a gente tem a pele e a gente tem uma camada de gordura. A nossa camada de gordura que segura o óleo essencial. Gente, é incrível, né? Então, você passou o óleo essencial, essa camada de gordura debaixo da pele, que vai ficar ali com o óleo essencial e vai distribuir ao longo dos capilares. O que é? Primeiro ele vai colocar nas veias pequenininhas, depois vai colocar nas veias maiores, e assim até chegar às veias principais e tá em todo o nosso corpo. Muito legal, né? Então, por exemplo, quando febre, quando a gente tem febre, utilizar óleo essencial na coluna, maravilhoso. Da mesma forma que o pé tem a reflexologia, a coluna também tem. Então, você pode passar os óleos essenciais na sua coluna para estar fazendo ali todo o benefício que você pode ter dos óleos essenciais através da sua coluna. Então, às vezes tem até mais efeito do que na via aromática, tá? A via aromática vai trabalhar bastante a parte das emoções, mas também trabalha a parte física. Tem gente que tem dores no corpo e coloca o óleo Deep Blue, que é o óleo para dor mesmo, no difusor e consegue diminuir a sua dor no corpo. Então, é através desse sistema que eu falei para vocês. Você vai sentir aquele aroma, ele vai para o teu pulmão, o pulmão vai mandar para todo o corpo, ele vai entrar na célula, fazer o trabalho que ele tem que fazer. E eu acho tão interessante isso, porque, como eu falei para vocês, né? Eu entrei para conhecer os óleos essenciais e para estar atuando com os óleos essenciais, porque eu realmente gosto de coisas naturais. E aí, como eu, sabendo disso, não ia contar para vocês, eu precisava falar para todo mundo. E ainda preciso, tem muita gente que ainda não conhece. E por mais que você fale, ah, não, eu conheço, você não conhece a fundo, você utiliza às vezes um óleo para uma coisa só. Então, você conhecer realmente as propriedades que aquele óleo tem e como você pode utilizar no seu dia a dia, te dá uma autonomia, te tira uma dependência de remédios, te tira uma dependência de utilizar contra médicos, se precisar, utiliza, tudo tranquilo. É só uma opção, né? Uma alternativa segura que você pode estar utilizando na sua família. Então, a gente falou aí da parte da via tópica, da via aromática, e a gente também tem a via de ingestão. Somente os óleos da doTERRA podem ser ingeridos. Por que eu falo isso? Na doTERRA, deixa eu pegar aqui para vocês, não sei se vai dar para ver. Nós temos esse selo aqui, ó. Esse aqui. Para ver? Se chama CPCG. É um selo de pureza testada e garantida. Ou seja, garante que o óleo essencial é puro. Se você compra, de repente, óleo essencial em algum outro lugar, eu, Renata, não tenho como te garantir que aquele óleo vai ser puro e vai ter propriedades terapêuticas para tratar ali para ajudar você, tá? Então, essa via de ingestão, existe alguns óleos que podem ser ingeridos, e é por isso um dos motivos que você não vai encontrar doTERRA em prateleiras. Porque pensa se você fosse comprar um óleo essencial, você ia saber utilizar? Quanto mais ingerir um produto, né? Sempre que é por ingestão, a gente recomenda, de todas as formas de utilização, a gente recomenda passar por um consultor de bem-estar, que ele vai saber te orientar melhor. Quantas gotas, quantas vezes, qual é a forma, se você pode pôr sublingual, ou se você pode pôr em cápsula, ou se você pode colocar na sua comida, ou se você pode colocar no seu suco, na sua água. O consultor que vai te falar como é que você deve utilizar aquele óleo.
Então, lembre-se disso. Não comprem em Mercado Livre, não comprem em outros sites que não seja com o consultor. Por quê? Você acaba comprando, é como eu falei. Às vezes você compra um óleo só para dor de cabeça e usa só aquele óleo, só para dor de cabeça, sendo que ele poderia ser utilizado de muitas outras formas que o consultor poderia estar te passando, tá? Então, vamos lá. Internamente, como que o nosso corpo reage com o óleo essencial internamente? Internamente, o nosso corpo absorve por mucosas. Então, por exemplo, a nossa boca, ela é uma mucosa. Pode ver que a pele é bem mais fina. Essa mesma pele a gente tem no esôfago, então toda essa parte aqui, no nosso estômago, no nosso intestino inteirinho, tá? Então, a partir do momento que o óleo essencial entra ali, por isso que a gente fala que alguns a gente vai pingar embaixo da língua, vai segurar um pouquinho, porque ali ele já vai entrar em contato com a corrente sanguínea e já vai distribuir para todas as células do corpo. Isso é incrível. Da mesma forma, o esôfago, o estômago e o intestino. Para algumas situações, a gente vai falar para utilizar em cápsulas, aquelas cápsulas que você compra vazia, gelatinosa, coloca o óleo essencial e ingere, faz a ingestão dele. Outras a gente vai falar para pôr na água, aí vai depender muito da situação. Por isso que eu falei para vocês, sempre consultem e perguntem para um consultor de bem-estar, tá bom? Assim você fica com o seu protocolo ali mais personalizado para você. Não vai pegar nada de internet, coisa assim, para ter ali, né, um protocolo pronto. Certo, gente? Então, essas são as 3 vias de administração de uso ali dos óleos essenciais. Então, a gente tem a via aromática, a via de ingestão e a via tópica, que é através da pele. Então, todas essas vias aí eu expliquei o mecanismo que o corpo recebe essa informação e a forma com que ele vai atuar aí no nosso corpo, né? Se você tem alguma outra dúvida em relação a essa parte da absorção do nosso corpo, de como ele está atuando, você pode mandar para mim, ou pode colocar aqui na live que eu respondo depois, mas pode mandar para mim que eu respondo para você se você tem qualquer dúvida em relação a isso, tá? Bebês podem utilizar, crianças podem utilizar, grávidas podem utilizar, sempre consultando com uma pessoa que trabalha com isso, né? Com um consultor de bem-estar. Por quê? Quantidade de crianças vai ser reduzida, para grávidas tem alguns óleos que a gente não indica, então tem os óleos que são ótimos para grávidas, que auxiliam muito em enjoo de gravidez, muitas outras coisas, mas tem que sempre consultar um consultor de bem-estar, tá bom, gente? E agora eu quero falar para vocês como utilizar os óleos essenciais aí na rotina de vocês, que eu acho que essa é uma parte muito importante das pessoas que adquirem o kit ou alguns óleos essenciais e aí deixam lá. Daí eu vou perguntar, e aí, tá usando os óleos essenciais? Ah, tô usando. Como assim? Tem que usar todos. Todos os óleos essenciais, gente. Ó, a partir de hoje, a partir dessa live ou desse vídeo ou no YouTube, você vai utilizar os óleos durante todo o seu dia. Todo o seu dia você pode utilizar os óleos, tá? Eu vou pegar aqui os principais para mostrar para vocês. E aqui, ó. Eu tô com a minha caixinha aqui. Deixa eu pegar aqui e deixar mais pertinho para mostrar para vocês como que a gente faz então aí no nosso dia a dia, tá? Eu quero começar assim, ó. Pensem que você tá tranquilo ali no dia, tá acordando e de manhã você precisa ter aquele despertar, né? Então você precisa acordar, precisa levantar da cama, precisa ir fazer seu exercício, ou precisa começar o seu dia já correndo. Então o que você vai fazer? Peppermint. Pega o peppermint, pinga uma gotinha na mão, igual eu falei para vocês, que eu fiz lá no início. Ó, e pode ver, a minha mão absorveu tudo, ó, isso daqui é reflexo da luz, mas ela não está mais oleosa, ela não fica, porque absorveu, opa, absorveu esse óleo, tá? Então, para começar o dia, peppermint, ele vai fazer o quê? Ele vai auxiliar na sua respiração, então ele já vai trabalhando a parte de te acordar, de te deixar mais desperta, com mais disposição. E aí, ali no seu dia, ele já vai estar atuando em todos esses seus sistemas para te trazer essa agitação que a gente precisa de manhã, né? Que a gente acorda assim lento e tal, até pegar no tranco, né? Então, peppermint. Vai fazer um exercício?
inala peppermint antes de começar o exercício, porque ele faz o seu rendimento perdurar por mais tempo. Olha que legal. Então, ele auxilia também nos treinos, né? Tem muitos atletas que utilizam óleo essencial nos treinos para dar essa resistência maior, tá? Além disso, no kit de vocês, na maioria dos kits vem também o tangerina e o limão. O limão. Primeiro, depois do peppermint, recomendo o limão. Então, o limão, o lemon, que é o limão siciliano, ó, esse amarelinho aqui, esse daqui para fazer a desintoxicação do corpo. Então, aí você pode escolher como fazer, tá? Você pode colocar uma gotinha embaixo da língua, segura ali 2 segundos para depois engolir, porque daí já tá absorvendo ali, né, embaixo da língua. Você pode utilizar ele para isso. Então, ele, além de fazer essa limpeza no seu fígado, no seu rim, ele vai estar auxiliando também em sentimentos de bem-estar, de alegria, porque é um óleo cítrico. Os óleos cítricos trazem essa alegria, essa felicidade, esse bem-estar. E o tangerina, você pode estar colocando no seu difusor, por exemplo, para você começar o dia tendo criatividade. O óleo essencial de tangerina, ele trabalha a hora do trabalho, precisa criar um texto, precisa criar uma apresentação, precisa, enfim. Ele é o óleo da criatividade e também do metabolismo saudável. Então, pensa, você inalando ele, você vai auxiliando aí no seu metabolismo já começar com um gás para o dia aí, né? Um metabolismo saudável. Então, beleza, de manhã acordou, usou peppermint, usou lemon, colocou o tangerina ali no difusor, e aí você voltou do seu exercício, por exemplo, né? Passando numa rotina aí dos sonhos. Voltou do seu exercício, fez seu suco verde, por exemplo. No suco verde, você pode colocar o seu Zengest. Esse óleo aqui, gente, ó, óleo Zengest, ele vai estar trabalhando a parte digestiva. Então, ele já vai te auxiliar no detox, né? Porque você vai estar tomando um suco verde ali para trabalhar seu fígado, suas vitaminas. E esse óleo aqui, ele auxilia na absorção dos nutrientes. Então, você não é o que você come, você é o que você absorve, né? Tem muitas pessoas que comem bem, mas ainda assim têm deficiências de vitaminas, ou deficiência de ferro, ou de, sei lá, de qualquer outra situação, né? O óleo essencial Zengest, ele pode auxiliar nisso. Então, ele vai auxiliar nessa absorção e já vai preparando ali você para tomar aquele café da manhã. Ou então, sentiu algum desconforto, intestino preso, intestino solto, dor de barriga, azia, queimação, má digestão, gastrite, todas essas situações gástricas, você pode utilizar o Zengest, tá? E aí vai depender da situação a sua forma de uso, tá? Então, por exemplo, de manhã é legal colocar nessa bebida que você faz, tipo suco verde. E aí vai chegando ali próximo do almoço, o que é legal de você utilizar? Você pode estar utilizando. Se você quer segurar mais sua fome, você pode utilizar de novo o lemon, que ele vai dar uma segurada na fome. E aí, depois que você almoçou, você pode estar utilizando esse óleo aqui, ó. On Guard. Esse óleo essencial aqui, ele é o nosso protetor. Além dele trabalhar com a parte de imunidade, ele aumenta a nossa imunidade, ele auxilia o nosso, ele é um suporte para o nosso sistema de imunidade. Então, ele vai, quando você utiliza ele, além dele matar as bactérias do ar, por exemplo, se colocado no difusor, ele também vai nesse suporte de imunidade. Então, almoçou, você pode usar esse óleo essencial aqui para redução de açúcar no sangue. Então, ele também auxilia para questões de diabetes, por exemplo, tá? Auxilia, tá, gente? Então, é sempre importante você fazer sua parte com a alimentação e o óleo vai fazer a parte dele. Não vou vir aqui jamais falar para vocês que existe alguma coisa que substitua. Nada substitui uma boa alimentação, mas auxilia sim. Então, para quem tem essa situação de um açúcar elevado no sangue, alguma questão com diabetes, pode fazer o uso do On Guard logo após o almoço, uma gotinha embaixo da língua. Ele é bem fortinho, assim, porque tem canela,
tem cravo, então ele dá uma amortecida na boca. Se você não curtir muito, você pode fazer na água. E, gente, lembra que água sempre garrafa de vidro, tá? Não vamos colocar em garrafa de plástico, porque o óleo essencial e plástico, o plástico já não é legal pra gente, né? Então, ainda mais com óleo essencial ali, forte, puro, potente, que pode tá soltando de repente alguma química ali do plástico que você tá ingerindo, tá? Então, tomou um guarde ali depois do almoço, você ainda pode estar deixando ele no difusor para estar limpando ali as bactérias do seu local que você tiver. Então, é um óleo muito legal de se ter, tanto para esse momento que a gente está passando agora, quanto para o dia a dia, mudança de clima. É super importante estar reforçando a nossa imunidade através do óleo On Guard, tá? Então, beleza, ali passou o almoço, você tomou o On Guard e aí volta a trabalhar. Dá aquela moleza, aquela leseira, aquela vontade de tirar um cochilo depois do almoço. O que você pode estar utilizando? Você pode estar voltando para o Peppermint. Então, o Peppermint vai trazer aquele vigor, aquele ânimo, aquela vontade de fazer acontecer. E aí ele vai estar acordando você também ali daquela preguiça após o almoço. Então, ele vai deixar você continuar no seu ritmo, né? Ah, sem falar de rotina, por exemplo, tá viajando, né? Você quer aproveitar ao máximo os passeios que você vai ter. Então, leva o Peppermint para que você possa utilizar ali ao longo do seu dia a dia. E esse óleo Peppermint, ele também trabalha muitas questões de dores de cabeça, de fadiga. Então, justamente por isso, sabe? Pode utilizar ele para essas situações, para enxaqueca também é bem legal, tá? Então, utilizou o Peppermint e aí você vai, enfim, continuar seu dia, né? Dá aquela tristezinha, aquela, né, depressão pós-almoço, tem que voltar às atividades, acho que vai chegando no final do dia. E aí você vai começando a pensar na rotina noturna. Então, o que você pode utilizar na parte da noite dos óleos essenciais, tá? Então, a gente pode pensar em algumas situações, né? Então, óleo sempre para acalmar, para tranquilizar, não vamos usar o peppermint mais, né? Não vamos usar um óleo cítrico que vai trazer disposição, alegria, mas vamos ir para os óleos mais calmantes, por exemplo. Dá para a gente utilizar o lavanda, que é super conhecido, né, para acalmar, para trazer essa tranquilidade, esse sono reparador. Dá para usar também o Balance, que é um óleo muito, muito importante para realmente manter você em equilíbrio. E ele junto com o lavanda é uma combinação que eu adoro para passar no pé, na sola dos pés, antes de dormir. Ele ajuda muito. E você ainda colocando no difusor e passando nas solas dos pés, vai ter um sono assim muito bom. Além disso, a gente tem também o óleo essencial de Brief, que é uma mistura de óleos essenciais que a Doterra fez, de óleos essenciais, tá, gente? Não tem outro tipo de óleo aqui dentro. Que vai estar trabalhando a parte de respiração. Então, muitas pessoas não dormem bem porque não respiram bem. Então, você pode estar utilizando o Brief no difusor ou passando na região do peito com o óleo de coco, na coluna, para conseguir respirar bem e dormir melhor aí durante a noite. Eu amo o Brief, o nosso, infelizmente tem as suas últimas gotinhas aqui, ó, dá para ver? Olha só, tá acabando, gente. Vou ter que pegar outro Brief para mim. Porque a gente usa muito, eu uso muito para rinite, para quando começa a coçar o nariz, assim, hoje mesmo à tarde, eu não sei se estava muito seco, muito calor aqui, começou a coçar meu nariz. Eu passei o brief aqui em cima e inalei o peppermint bem fundo para abrir assim as minhas veias aéreas. 100%. Agora não está mais coçando, já passou toda esse começo de rinite que eu sei bem como é. Então, você pode estar colocando no difusor o brief, passando nos pés a lavanda e o balance. Essa é uma rotina. Vejam que durante o dia inteiro você consegue utilizar os óleos essenciais ali para trazer os benefícios para você e para ir mantendo aí essa prevenção, né? É muito melhor a gente trabalhar com prevenção do que só ficar apagando fogo, né? Então, além disso, você vai utilizar também o frankincense, o olíbano. Esse óleo aqui é muito, muito poderoso.
Você pode colocar ele também no difusor, junto com lavanda, junto com o balance. Você pode também estar aplicando ele na coluna, junto com... Cadê o meu melaleuca? Aqui. Melaleuca e olíbano com óleo de coco na coluna para imunidade, para trazer saúde e vida mesmo para você. Passar todos os dias à noite na coluna, colocar no difusor, vai auxiliar muito. Aí também temos, por exemplo, o copaíba, que você pode estar utilizando para quando você tiver alguma inflamação, alguma infecção, você pode estar colocando tanto no difusor quanto internamente, né, sublingual, como eu falei para você. Então você consegue aí durante o seu dia criar uma rotina de uso dos óleos. E é claro, gente, vai depender de como é a sua rotina. Vai depender do que você precisa naquele momento, né? Eu não uso esses óleos todos os dias nessa sequência. Tem vezes que eu uso muito mais o Zengest, por exemplo. Se eu tô com gases, se eu tô com o abdômen inchado, eu posso estar utilizando diretamente no meu abdômen, eu nem preciso ingerir. Aí eu acabo utilizando mais ele. Se eu tô com se eu tô com mais preguiça, se eu tô mais para baixo, mais triste, eu vou usar mais o peppermint, eu vou usar mais o wild orange, eu vou usar mais o tangerina. Então eu vou adequando os óleos de acordo com a minha necessidade. Não necessariamente você precisa seguir essa rotina que eu passei para vocês, tá? Mas é muito importante que você tenha pelo menos os óleos que você vai utilizar de manhã para estar te trazendo esse vigor, essa energia, essa disposição. E dá assim, gente. Quem usa, fala para mim, rede do céu, fiquei ligada hoje o dia inteiro. Se vocês forem no meu perfil, vocês vão conseguir ver um destaque que eu salvei do pessoal de relatos, do pessoal como nas experiências que tiveram com os olhos. Então, se você tem uma experiência com os olhos e você ainda não me mandou, você faz favor de me mandar, porque eu quero saber. Nossa, daí vem um monte de relatos legais. E isso é legal para eu ver que realmente vocês estão usando, que vocês estão, tá, gente? Então, quem tiver, manda. Então, é super importante, pelo menos os olhos da manhã, os olhos da tarde e os olhos da noite, porque assim, eu sempre achei que eu dormia bem, porque eu sou dessas, assim, ó, encostei no sofá, capotei. Nunca tive problema, tipo, para demorar para dormir. Não é comigo, gente. Eu encosto, eu durmo. Mas eu achava que eu dormia bem. Depois que eu comecei a utilizar os olhos para o sono, eu vi que eu realmente não dormia bem. Eu até dormia, mas não era um sono que me fazia repousar, né? Diferente de você dormir e acordar do mesmo jeito, que parece que nem dormiu, né? A gente brinca que é tipo, estralou o dedo, tá no outro dia. Não, eu consigo dormir, relaxar e, inclusive, sonhar, gente. Assim, todo mundo sonha, né? Mas eu nunca lembrava, nunca. Agora mesmo, esses dias eu estava contando pro Caleb os meus sonhos que eu estava tendo, porque eu comecei a lembrar dos sonhos. Então, quando você chega nesse nível de você sonhar, de você lembrar dos seus sonhos, é porque realmente o sono está sendo um sono bom para você. E isso faz diferença no seu dia a dia. Então, quem não respira bem, não dorme bem. Quem não dorme bem, não tem um dia bom. E quem não tem um dia bom, não dorme bem, não respira bem, e assim continua, gente. É um ciclo e tem gente que se acostuma com esse ciclo, né? Então é muito importante você identificar esses pontos em você e aí você ir colocando ali os olhos nesses momentos. Então, se eu acho que eu preciso melhorar a parte respiratória, eu vou entrar com os olhos para esse lado. Se eu acho que a minha imunidade é muito baixa e volta e meia sai uma herpes, volta e meia sai alguma coisa no meu olho, volta e meia sai uma ferida no nariz, volta e meia eu tenho alguma gripe, algum resfriado, meu nariz tranca muito fácil, você sabe que isso é imunidade. Então, além da sua alimentação tá ok, o uso dos óleos vai auxiliar nesse suporte da sua imunidade. Então, olha que legal, você tem os óleos como um aliado na sua qualidade de vida, tá bom? Gente, falei demais. Existem várias opções de óleos, por isso que assim, tem gente que me pede o catálogo, manda o catálogo.
Se eu te mandar o catálogo, você vai ficar perdida, porque você vai olhar lá e não vai saber exatamente o que faz bem, o que não faz para você nesse momento, o que é. Então, é importante que vocês venham falar comigo e me falem assim, Rê, tá acontecendo isso, isso e isso. E, gente, o que vocês falam para mim fica só para mim, tá? Não só eu falando para ninguém. É segredo meu e seu. Então, vocês contam para mim o que está acontecendo e eu auxilio vocês nesse processo de escolha do produto. Porque também não adianta falar, usa um grapefruit, que é para metabolismo saudável, para ajudar na perda de peso, na queima de gordura, sendo que você está precisando dormir. E você dormindo, você já vai conseguir perder peso. Então, eu consigo auxiliar você nessa escolha do melhor produto, porque eu não quero ninguém comprando óleo falando que não funciona. Eu quero que você compre e use aquilo que realmente vai trabalhar naquele ponto que você precisa, tá bom? Então, fica aí os meus recados. E se vocês têm alguma dúvida, deixa eu já colocar para cá. Se vocês têm alguma dúvida em relação ao uso dos óleos, como eles agem no nosso corpo, então aqui a gente falou sobre tudo isso, vai estar gravado para quem quiser assistir depois, para quem quiser mandar para alguém. A gente falou sobre como os óleos agem no nosso corpo, a gente falou quais as formas de utilização dos óleos e como utilizar os óleos na nossa rotina, tá? Então, se você tem alguma dúvida sobre qualquer tema desse, você pode estar mandando direct para mim. E eu quero convidar vocês para uma classe de óleos essenciais que eu vou fazer na terça-feira, nesse mesmo horário, só que é fechada, tá? Não vai ser aberta, por quê? Porque eu quero ensinar mesmo quem tem interesse a utilizar os óleos essenciais. Então, essa classe vai ser para falar dos 10, 11 principais óleos essenciais e como eles agem, e como eles agem não, e em qual as suas utilizações de forma bem prática, tá? Como se fosse um mini curso, assim, introdutório ali para os óleos principais. Então, se você quer participar, na terça-feira, às 19 horas, a gente vai estar fazendo através de um link, e eu preciso que vocês me peçam esse link. Então, quem tiver interesse, me manda mensagem, e eu chamo vocês para conversar mais sobre essa classe de óleos essenciais, tá bom, gente? Todos aqui estão convidados, quem assistir depois também está convidado. Eu vou tentar fazer lives toda quinta e classes de óleos toda terça, tá bom? Para que a gente tenha um ritmo e a gente consiga atingir mais pessoas. Mas para isso eu preciso da ajuda de vocês, que vocês mandem para todo mundo, chamem os amigos, conhecidos, para que a gente consiga mandar essa mensagem para todo mundo, tá bom? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado dessa live. Obrigada pela participação de todos. Um beijo e até a próxima. Tchau, gente.